Olá, irmãos e amigos do Comece Bem. Quero ler João capítulo 8, versículo 10 e 11. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá embora e não peque mais. Geralmente nós usamos esse texto, para falar da graça de Jesus, do perdão de Jesus, e realmente o texto fala sobre isso. Você já deve ter ouvido a expressão: religião, política e futebol não se discute. Eu já ouvi isso, já falei isso. Mas com o passar do tempo você vai percebendo que algumas coisas nós temos não só o direito, mas o dever de tratar. E a tolerância, ela tem um limite, e hoje eu quero falar do limite da tolerância. Aqui Jesus traz uma palavra de graça, de perdão para a mulher, mas ele termina a conversa dizendo: nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Então, existe um limite, muitas vezes nós temos que ser tolerantes com as divergências de ideias. Nós devemos aprender a respeitar a opinião das pessoas, mas existe um momento em que nós devemos confrontar as pessoas. Se elas estiverem cometendo um erro que a palavra de Deus está mostrando, nós temos a obrigação de corrigi-la. Então, quando você for discutir qualquer assunto, seja religião, seja futebol, seja política, você precisa fazer essa diferença entre aquilo que é uma tolerância e qual que é o limite dela, até onde nós devemos aceitar a opinião das pessoas sem dizer nada e até onde nós devemos confrontá-las nas suas ideias. Isso é bíblico, Nós encontramos Jesus confrontando os fariseus muitas vezes, embora Jesus tenha um coração tolerante. Então, peço ao Espírito Santo que ajude você a entender qual é o limite, até onde nós devemos aceitar o fato de que as pessoas erram, elas cometem os erros delas e desenvolver graça com elas, e até onde a gente deve ter uma postura mais ousada e dar um checkmate para as pessoas. Que Deus nos ajude no dia de hoje a entender que nós devemos ser tolerantes, mas existe um limite para isso. O Senhor nos ajude a entender quando nós devemos aceitar a opinião das pessoas e quando nós devemos confrontar as ideias das pessoas, sem deixar de amá-las, de aceitá-las por conta das ideias delas. Que o Senhor nos ajude a confrontar a nós mesmos, os nossos erros, e abandonarmos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.